Nós estudamos a respeito do nosso credo. O credo apostólico, a palavra credo quer dizer creio, e nós no segundo slide, tem ele aí, pode passar, está bem pequenininho, mas a primeira frase é, vocês lembram? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos, por enquanto, para você ver o tanto que é profundo, né? Tanta coisa para estudarmos. Nós estamos na primeira parte. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Semana passada nós trabalhamos um pouco a respeito de crer em Jesus Cristo, a respeito da salvação, mas eu resolvi trazer, sobretudo, alguns aspectos dessa nossa ênfase no Deus Criador, e também nós vamos falar sobre quem é esse Deus, e é justamente o nosso tema hoje. Quem é esse Deus? Abra sua Bíblia aí, se você está com ela, em Oséias, capítulo 6, versículo 3. O que a palavra de Deus nos fala a respeito de Deus? O que nós devemos fazer? O profeta Oséias é um livro curtinho, fica ali chegando já no Novo Testamento, antes de Malaquias. Profetas menores, eles são menores não é por causa da estatura, não. É porque eles escreveram pouco, né? Ou então porque não tem tanta unção, né? Não, é porque eles escreveram pouco. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos ler juntos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. A primeira parte do versículo, como é que está? Conheçamos e prossigamos em quê? Conhecer a Deus. Abra novamente a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 9. Profeta Jeremias 9, versículo 24. Hoje, nos nossos dias, as pessoas, elas, com a mentalidade humana, pecaminosa, se orgulha de quê, Débora? Vamos citar aqui os orgulhos do homem moderno dos nossos dias. Vamos pensar, Marquinhos? Me ajude aí. Vamos elencar aqui. Se orgulha pelas posses, aquisição de um telefone, um iPhone, ó, tá? iPhone 15, né? Quase o preço de um carro, né? Acho que é o 15, é o último? Então tá. Se orgulha por causa do bem que conseguiu comprar. Se orgulha por causa do quê, Aninha? Oi, Alex. Levar vantagem, né? É verdade. Algum esperto, né? Olha, sempre lembra de Jacó. Porque para todo esperto sempre tem um Labão. Para todo esperto sempre tem um Labão. Se orgulha pelo time que torce, Aninha. Mas não é o seu caso, tá? Aí o cara ganha tudo, que orgulho esse time, né? Aí o jogador ameaça ir embora, aí fica tudo lá. Não pode ter ídolos mesmos, não. Quem diz que tem que ter ídolo mesmo, ô pecador? Se orgulha por que mais? Pela inteligência. Como ele é inteligente, hein? Nossa, como ele conhece tudo, é o Serjão. Já viram falar do Serjão? Nunca estudou sobre o Serjão? Nunca viu ele expondo nada? É um bem grandão mesmo. Não, esse é o mais recente da internet. Vocês lembram dele? Como é que é? Não, esse ele é inteligente, não é esse aí que fica tocando berrante, não. Esse ele fala de muita coisa inteligente. Salvinho é de Uberlândia, por sinal. Está falando sobre ciência. O que mais? Vocês não estão falando o que mais hoje está acontecendo aí nos dias
da estética, da imagem. Se orgulha do quê? Da aparência, da imagem. O cara vai lá e, ó, como é que ele anda na academia? Esses frangos aí, assim que eles falam para mim, assim, né? Pensa, nem vou lá, por isso que eles não falam. Aí o cara acha assim que ele é o maioral, porque ele é o que mais levanta peso lá na academia, Ailton. Ele levanta 150 quilos. Aí ele anda assim todo empinado. Até que ele descobre que chegou outro da outra academia que levanta 200, né? Não é assim? É uma guerra de vaidades. Nós vivemos um mundo de vaidades. E essa guerra por vaidade, ela mostra que ela é tola, ela é inútil. E, na realidade, a palavra de Deus, ela nos apresenta algo importante, que nós devemos nos orgulhar. E essa palavra, você vai ver que na nossa versão Nova Almeida Atualizada, é gloriar-se. É você se contar como alguém, de fato, agraciado, alguém que foi iluminado, alguém que tem algo especial. E olha só se você tem isso, porque talvez você não tenha. Olha só o que diz o versículo 24. Mas aquele que se gloria, ou seja, aquele que tem alguma vantagem nele mesmo, glorie-se nisto. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o quem? O Senhor, e faço misericórdia, que mais? Juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só a palavra de Deus por meio do profeta. Aquele que se gloria, não se gloria por aquilo que comprou, por aquilo que adquiriu, por aquilo que possui, mas se glorie, se orgulhe. A palavra em português, para a gente entender o sentido. Fique feliz por conhecer a Deus. O profeta Oséias diz assim: conhecer e continuar conhecendo a Deus, porque nós nunca conheceremos a Deus de maneira perfeita. Ele é insondável. Nós vamos falar sobre esses atributos de Deus, alguns deles, mas sobretudo, alguém disse que o domingo é o dia que mais se pratica idolatria no mundo. E é interessante pensar sobre isso, porque de fato, há hoje uma busca por um Deus que não é o Deus das Escrituras. Você vê isso claramente quando se faz de Deus um Deus igual aquelas máquinas que coloca nos hospitais, né? Aquelas máquinas rápidas que você coloca lá uma moeda e sempre recebe alguma coisa embaixo, de acordo com a sua escolha. Você botou lá a nota de 10, né? Até tem hoje de notas. Tem pessoas que acreditam e vão buscar um Deus que é, na verdade, uma máquina para entregar alguma coisa para ele. E quando nós vamos estudar isso, nós vamos ver que nada tem relacionado ao Deus das Escrituras. Falar sobre os atributos de Deus é mais do que necessário nos nossos dias. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas não têm interesse em conhecer o Deus das Escrituras. Ontem nós estávamos conversando aqui, o Marquinhos Divino, e ele mencionou um fato, né? A pessoa disse: eu sou cristão, eu sou de tal lugar, eu sou aquele que crê em Jesus Cristo. E aí alguém pegou e mostrou uma Bíblia assim: ó, você crê nesse livro? Creio, totalmente, creio. E aí a pessoa fez uma pergunta simples: e você já o leu? Não. Você já pensou que vergonha? Como é que você crê em algo que você nunca leu? Como é que você crê em algo que você não conhece? É isso que nós hoje, nos nossos dias, temos vivido. E é por isso que pastores, falsos profetas, utilizam-se de discursos que arrebatam pessoas. Porque a pessoa não tem referência nenhuma da palavra de Deus. Como ele vai poder avaliar e colocar na baliza se está correto ou está errado? Ele nunca leu a palavra de Deus. E notem que na Reforma Protestante, nós estamos falando sobre os credos. Os credos e confissões foram escritos
para que o povo tivesse informações que norteasse a palavra de Deus. Hoje, se escrever qualquer confissão de fé dessas igrejas neopentecostais, as pessoas vão assinar embaixo, acreditando, sem avaliar a palavra de Deus, mas porque o líder diz, nós confiamos, como diz a palavra, cegamente. Que tristeza, que grande tristeza. Por isso que nos nossos dias, pastor e evangélicos como nós, somos envergonhados toda hora. Porque na realidade, o Deus que essas pessoas estão indo à igreja, não é o Deus das Escrituras. E eles nem sabem quem é Deus de fato e de verdade. Nós vamos falar a respeito desse Deus que se revela, e nós temos vários atributos, e nós vamos citar alguns, vamos trabalhar alguns mais, outros menos, mas eu queria que você entendesse a profundidade que o Senhor, por meio da sua palavra, deixou a nós. Amados irmãos, cada vez mais se forma uma igreja brasileira distanciada das Escrituras. E nós temos que romper com isso. A gente precisa ler boas obras. Está lá com a livraria aberta, funcionando? Diminuiu ou continua na mesma toada a turma pegando livros bons aí? Então vamos divulgar. Vamos fazer uma imagem para divulgar. Vamos ler bons livros. Eu já li a Bíblia toda. Agora eu vou ler alguns comentários. Eu vou ler alguns temas. Comece pela Bíblia. Comece por ela. Tá bom? Vamos ler então alguns versículos que nós separamos aqui e nós vamos ler a respeito desses atributos de Deus. Um dos atributos de Deus que você pode citar quando vem à sua mente. Qual deles? Quem lembra de um atributo aí? Tem tantos, pode citar um aí. Deus é o quê? Soberano. Que mais? Deus é santo. Deus é misericordioso. Onisciente, onipresente. Nós vamos falar sobre esses atributos. Quem são atributos? Características. Essas características de Deus. E nós vamos ver que algumas dessas características, Ele deu, inclusive, à sua criação. Mas a toda a criação, não. Ele criou os bichos, os animais. Criou toda a flora e a fauna. Mas ao homem e à mulher ele disse assim, esses são criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque alguns atributos, preste atenção nessa palavra, Deus comunica aos seus filhos criados. Isso em Adão e Eva, porque nós podemos chamar de filhos o casal, Adão e Eva. A partir do momento que aconteceu a queda, ninguém mais deixaram de ser o quê? Filhos. Se tornaram o que? Apenas criaturas. Caíram do estado que nós chamamos de perfeição. Mas notem, os atributos, eles são muitas vezes incomunicáveis, como por exemplo, que o Eduardo acabou de citar, a onisciência. Deus conhece tudo que está passando na mente de cada um aqui. Ele não precisa ficar anotando. Deixa eu ver o que o Jorginho está pensando aqui agora. Ele já conhece e já sabe, sem fazer nenhum cálculo. Ele é onisciente. Mas esse atributo, ele não vai comunicar a nós não somos assim. Mas nós temos atributos que ele comunica, e eu vou citar alguns deles. Vamos começar falando a respeito do quanto esse Deus é bom. E um dos atributos de Deus que o define é a bondade de Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, 9. E eu vou precisar bastante da ajuda de vocês hoje, tá? Nós vamos levar bastante texto. Paulo, abra para mim, Paulo, presbítero, Marcos 10, 18.
E vou pedir para Camila. Camila, Lucas 18, 18 e 19. Esses irmãos, por favor, nós vamos ler Salmo 36, versículo 9. Vamos ler juntos? Aqui na tela, tá bom? Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Esse já é o 10, até o 9 somente. Agora, por favor, Marcos 10, 18. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Não há ninguém que seja bom. Jesus disse isso. Apenas quem? Deus. Apenas Deus é bom. Nós estudamos a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são quem? Deus, exatamente, essa é a resposta. Eles fazem parte da Trindade. Jesus está apontando para o Pai, e é claro que Ele também é Deus. Por isso que Ele foi o quê? A perfeita revelação da bondade de Deus. Ele foi a perfeita revelação de tudo que é bom. Vamos lá. A Camila vai ler para nós também, Lucas, né? Lucas 18, 18 e 19. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Amém. Ele é a fonte de todo bem. Deus é a fonte de todo bem. É por isso que nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos notar que a criação, ela é feita de maneira o quê? Perfeita. Boa. Você já imaginou a terra que Adão e Eva ali desfrutavam? Você já imaginou a capacidade de relacionamento que os dois tinham? Que harmonia perfeita? Você já pensou a condição que eles tinham de desfrutar de tudo que estava à sua volta? Porque Deus o quê? Deus é um manancial da vida. E na luz, como disse o salmista, na tua luz vemos a luz. Um Deus santo, um Deus poderoso. Agora, esse atributo, um Deus bom. Um Deus bom. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas características. E eu quero, então, a ajuda de vocês mais uma vez. Salmo 145, 9. A bondade de Deus para com as suas criaturas. Esta pode ser definida como a perfeição de Deus, que leva a tratá-los de maneira bondosa, generosa às suas criaturas. Salmo 145, 9. O Senhor, vamos juntos? O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias. Quem pode dar um exemplo que Deus é bom para todos? Alguém que acordou hoje, levantou de manhã, mas está bem deprê, está assim, cabisbaixo. Ele pode dizer que Deus não é bom? A sua palavra está aqui nos nossos dias, nas nossas mãos, é verdade, ele perseverou, Deus permitiu, e essa preservação perseverou até os nossos dias. Não é verdade? Quanta perseguição, quanta palavra de Deus está aqui, é verdade. Quem disse sol, o sol hoje, olha lá, que sol de meio outono, inverno, né? Mas está brilhando para quem? Só para a casa da Camila, que lá são tudo crente, uma benção. Só para eles? Não. E o descrente, desfruta? E o incrédulo, desfruta? O ateu, ateia, alcateia, esses bichos tudo. Todos desfrutam, porque Deus se revela como bom. E Deus é bom para com tudo aquilo que Ele criou.
Essa é uma relação graciosa da palavra de Deus. Deus sendo, essa palavra diferente, benévolo. Deus sendo bondoso para com a sua criação. Nós temos outro versículo, Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, 6. Vou pedir a Rogério Gomes, Mateus 5,45, me ajude aí, por favor. Vamos ler o Salmo 36, 6. Vamos juntos? Olha lá. Ó. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Louvado seja Deus. Deus é um Deus bom. Deus se revela nas Escrituras como bom. E Deus se revela em qual outro local, então, como bom? E quem criou? E ela, então, é o quê? Criação de Deus. Deus se revela como bom por meio das Escrituras e por meio de toda a criação. Os céus, a terra, os animais, tudo revela da bondade de Deus. Essa é uma característica importantíssima. A nossa relação hoje, nos nossos dias, é de não enxergar nada de bom, a não ser dinheiro na conta. Né? Dinheiro, todo mundo fica muito bonzinho. Você já conversou com alguém e falou assim, você já reparou que só de você ter o seu organismo funcionando aí é bondade de Deus? Você já agradeceu porque você tomou uma refeição e você pôde comer de tudo que estava na mesa? Não coma tudo, mas de... Não, como é que é? Não coma tudo, mas de tudo. Você já agradeceu? Mas notem, nós vivemos um tempo que as pessoas não fazem conta do quê? Disso. Acham que estão aqui meio que assim, não, é normal, isso aí está mais do que... Como que nós podemos chamar? Uma relação meio que obrigatória. Era obrigação de Deus de fazer sim conosco, com os céus e a terra, que nos deu tudo que nós temos. Nós plantamos a abobrinha e nasce abobrinha. Nós plantamos uma semente de maçã e nasce maçã. Tudo isso porque Deus cuida, um Deus bondoso, um Deus de cuidado e amor. Vamos caminhar. Quem que eu pedi? Rogério Gomes, Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Deus faz vir chuvas sobre quem não merece. Deus faz nascer o sol sobre aquele que é bom e aquele que não é. E essa relação, pastor, bom só tem um, né? Nós só somos bons mediante quem? O bom, Cristo Jesus. Porque na realidade nós não temos condição alguma de nos colocar na posição de bons, mas mediante a obra de Cristo Jesus. É isso que nos apresenta a palavra de Deus. Outro atributo que nós vamos trabalhar, mas dentro da bondade de Deus. Deus é amor. Como esse atributo é destacado. Esse atributo é como se fosse um atributo diferente, distinto. E é errado pensar assim. Os atributos de Deus são todos na mesma perspectiva. Não tem um maior do que o outro. Porque senão, a gente poderia dizer, tem um guarda-chuva bom, hein? O amor é muito maior. Mas nós vamos ver que há outros atributos também tão preciosos como o amor que Deus demonstra. Deus amou, e Ele amou que através da sua bondade, Ele exerceu esse amor pelas suas criaturas. Deus criou o homem e deu ao homem o quê? A capacidade de ser o quê? Bom. Ele deu a capacidade de amar. Deus fez o homem de maneira perfeita. Você percebe isso na relação da sociedade?
A sociedade, de modo geral, ela é boa ou ela é má? Explique melhor, que eu gostei da resposta. Fala, Machado. Fala no microfone, cada turma de casa, depois. Mais bom do que ruim, porque se fosse mais ruim, o mal teria tomado conta do bom, né? Aí tinha acabado já. Concordam? Como é que é, Sueli? Mais mal. Vamos pensar do que nós estamos falando, né? Se nós formos tratar o mal como não ter Cristo, não ter a regeneração pelo poder do Espírito Santo, tratarmos de uma pessoa que não nasceu de novo, a maioria é o quê? Mal. Mas nós não estamos falando desse aspecto. Nós estamos falando a respeito dos atributos que Deus se revelou e Ele deu a todos. A bondade, de maneira que o amor é um dos atributos de Deus. E notem, vou dar um exemplo bobo aqui, mas que tem tudo a ver com o Machado mencionou. Se um rapaz de bicicleta passar aqui na frente aqui não, vou botar ali na frente do bar da esquina, e o pneu dele virar e cair, do bar, hein? Tem 20 homens lá. Você acredita que esses 20 homens, pelo menos uns 3 vai lá ajudar ou não vai? Indistintamente. Porque se não for 3, outros 3 vão. Percebe isso? Fala, Rogério Gomes. Fala, por favor. Se for, toda palavra que for mais de 3 segundos tem que falar no microfone. Então, os irmãos sabem que eu viajei, estive na China esse tempo atrás, Isso. eu vi algo lá sobre esse assunto que o pastor está falando. Olha, que legal. Se alguém se acidentar, se machucar, até na frente do bar ali, nós sabemos que é o instinto em ajudar. As pessoas, ainda que não conheçam a Deus, ajudam. E eu achei interessante uma cena que eu vi dentro do metrô, lá na China. Um país que é totalmente ateu, não acredita em Deus. E lá, uma mulher passou mal, o metrô lotado, né, estava perto de mim, e eu fiquei impressionado até com a cena, porque ela passou mal, começou a se debater, como parecia uma epilepsia, o início de epilepsia, e ela caiu no chão. Estava ela, uma criança de colo, e o marido. Né? No que ela caiu no chão, a única pessoa que estendeu a mão foi eu. Ali. Ninguém que estava... O marido ficou com o neném no colo. Mas nenhum chinês, ele estendeu a mão para ajudar. Eles se afastaram. Eles têm uma outra visão, né, dessa questão de ajudar o próximo. Que interessante, hein? Talvez aqui no Brasil está mais fácil de testemunhar do amor de Deus, né? Mas de maneira que, hoje, a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria, não é assim? Cada vez mais que chega a volta de Cristo, aumenta-se o egoísmo, a egolatria, o individualismo, mas, sobretudo, o ser humano, ele é capaz de discernir, se eu tenho condições de socorrer, eu vou fazer independente se eu tenho entendimento de toda a palavra de Deus, ou se eu deixo de socorrer, eu não preciso da palavra de Deus para apontar que eu deveria ter feito algo. Há poucos dias atrás, não sei tantos crimes no Brasil, acho que um porteiro estava sendo acusado de omissão. No Brasil é crime a omissão. Porque se você está diante de um fato e que você tem condição de ajudar aquela pessoa, é crime não fazer algo por ela. Olha que interessante, até por isso que nesse contexto a nossa relação com as leis, ela é interessante, porque tem uns pressupostos, sobretudo num contexto, qual que é o nome da palavra?
do patriarcado, a relação onde nós temos uma relação com a palavra de Deus, uma nação que tem os princípios de temor. Tem um princípio interessante, pega a Constituição, você vê isso. É uma relação onde isso é revelado. Mas tem casos, como o Rogério está mencionando, uma cultura totalmente diferente, né? Totalmente diferente, mas mesmo assim nós podemos apontar uma pessoa que não socorre a outra, sabendo que ela era a única que está ali, ela vai estar dentro dela e vai dizer, opa, fui indiferente. Já é uma relação onde essa bondade é vista, ela não precisa ter conhecimento todo da palavra de Deus. Por quê? Porque a bondade, ela é uma dádiva que Deus deu ao ser humano, criatura. Deus, ele deixou essa manifestação clara por meio da sua palavra. Um contexto que nós conhecemos muito, que Deus, ele é amor. Qual que é o texto mais conhecido quando a gente fala sobre o amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Notem que essa relação de Deus amar e Deus criar o homem perfeito passa também pós-queda. Porque é aquela questão do filho rebelde. Deus amou só quando o homem estava tudo certinho, né? O homem e a mulher eram perfeitos. A primeira rebeldia do homem, Deus, foi embora e deixou o homem e a mulher sozinhos. Foi assim? Não! Deus tratou a rebeldia do homem. Deus foi ao encontro do homem, dizendo, eu vou trazer um plano de resgate a muitos, por amor. E essa manifestação de amor, nós em Cristo Jesus, somos chamados de fato a testemunhar que somos de Deus. Se o mundo ainda tem a possibilidade, né, como o Rogério mencionou, cultural, de fazer ou não fazer, nós não. Em Cristo Jesus, nós somos imagem de Deus Criador e um Deus Redentor, que nos redimiu. E essa nova imagem de Cristo agora tem que se manifestar, tem que ser vista em nós. Então a bondade não é algo que nós vamos esconder, pelo contrário, vamos testemunhar, vamos apresentar. Romanos 5:8. E vou pedir a Débora aí depois, Débora, 1 João 3:1, lá no finalzinho da Bíblia, as cartas, 1 João 3:1. Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos lá juntos? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós tivermos alguém e falarmos a respeito de que Deus que nós conhecemos e servimos, apresente esse Deus para ela. Quando você estiver numa conversa com alguém, a pessoa está vendo tudo mal, fale sobre esse Deus, mas fale com ousadia. Não fale assim, pois é. Nós temos que falar assim, olha, mas Deus nos deu a dádiva da vida. Deus nos deu a dádiva de poder aqui, nos comunicarmos. Deus nos deu a dádiva de, ainda que nos falte algo aqui, por meio do amor demonstrado por Cristo, nós temos em Cristo a condição de um dia estar com Ele eternamente. É essa relação do amor de Deus aqui. Um amor que não somente nos criou, mas também nos resgata desse mundo sofredor. Gente, nós estamos precisando contar a respeito disso. As pessoas estão achando que vão solucionar todos os problemas da empresa aqui. A gente quer, não é? A gente quer, ora. Mas não vai todos. Sempre vai ter um perrengue. A gente quer ter a saúde plena aqui, não é assim? Mas não vai ter. Sempre vai ter um perrengue. A gente quer todas as, digamos assim, nuances dessa vida, todos os privilégios desta vida, e nós precisamos contar, olha, dando certo,
joia, não dando, a nossa segurança é que Deus é amor. Aí você fala, é? E enviou Cristo Jesus. Em Cristo nada me falta. Ah, mas peraí, nada me falta. Como assim? Nada me falta. Você está falando isso para mim, Cida? Como é que nada te falta, Cida? Você vive uns problemas na família, Cida? Não, nada me falta. Porque para mim, o tempo é assim, de fato, hoje é domingo, mas para Deus é diferente. Em Cristo Jesus, tudo que me falta hoje, eu, em Cristo, desfrutarei com Ele eternamente. Aí dá um bug na pessoa. Porque eu não simplesmente desfruto da bondade de Deus só aqui. Eu vou desfrutar eternamente. Essa relação da bondade de Deus ao nosso favor, ela tem que ser apontada, sabe por quê? Porque senão você não vai conseguir apresentar outros aspectos da salvação. Deus foi bom, Deus é bom o tempo todo. Mas a relação, ela é muitas vezes voltada, mas me falta isso. Mas eu não tenho aquilo. Não é assim? E nós temos que refletir o quanto que o Senhor nos garantiu algo que jamais teríamos condições de sermos considerados, depois da rebeldia do homem, como filho e filha. Nós fomos, eu disse aqui, né? Eu gostei dessa palavra. Aqui nessa igreja não tem ninguém que não é comprometido. Todo mundo aqui é comprometido. Eu oro para mim fazer uns 50 casamentos nessa igreja. Casa com crente, viu? Com descrente você corre. E se você tiver a ousadia de falar assim, ó, você quer casar comigo? Quer namorar comigo? Vamos lá para a minha igreja. É, para a minha igreja? É. Se você se adaptar, a gente pode até conversar alguma coisa. Se você não quiser, como é que é? A porta da casa, a porta da frente, a serventia da casa. Você já faz uma peneira boa. Você é filha querida de Deus. Em Cristo Jesus, é claro. Miserável pecadora. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nós temos que entender que nós somos comprometidos com esse Senhor das nossas vidas, que nos resgatou de um lamaçal terrível, um charco de lodo. Deus foi bom, Deus é bom, e nós temos que apresentar esse Deus bom, não é pelo que nós temos, é pelo que Ele é, o que Ele fez. Nós temos que apresentar. Se você for apresentar sempre Deus por aquilo que você tem, você também não entendeu o Evangelho. Sempre conte, Deus tem sido tão bom, e Deus tem sido tão bom porque não permitiu isso, até hoje eu oro por isso, mas Deus é bom. Um Deus que só fala sim para nós não é um bom pai. Deus é bom, sendo bom, muitas vezes nós não vamos ter o que nós achávamos que deveríamos ter. Essa semana o Marquinhos orou, fiquei assim, pensando, Senhor faz, fiquei assim pensando, amém, amém, Senhor. Faz o que for preciso na minha vida. Ainda orou pelo grupo pequeno, falei, nossa, todo mundo está aqui, Senhor, nos ajuda. Faz o que for preciso, faz o que for preciso, mas não deixe o nosso coração se distanciar. Não deixe, traz problemas, traz sofrimento, traz crises, mas se for para a nossa proximidade do Senhor, louvado seja o teu nome. Tem muita gente que não entendeu, por isso que falar sobre atributos de Deus é algo que tem que ir para a palavra. Deus tem um plano sobremodo excelente. O plano é caminharmos aqui em meio às adversidades, em meio às dificuldades, às privações, mas caminharmos com Ele em sintonia, porque nós desfrutaremos da presença dEle, de tudo que Ele tem, não é aqui, é na sua glória. Mas isso não dá ibope. Isso não dá ibope. A gente quer solucionar o problema lá do trabalho, o problema da filha. Irmãos, nós vamos orar toda a vida.
porque eu quero perguntar aqui, quem já teve uma das respostas como esses pedidos que eu mencionei aqui já? Nossa, que pouco de gente que orou e pediu alguma coisa e Deus respondeu. Quem já teve uma filha, um filho, quem já teve um pedido na vida profissional e Deus respondeu? A Angelina falava assim, pastor, Deus é bom. Estava lá trabalhando, passei em 2 concursos de uma vez. Porque Deus é bom. Sou eu não. Deus é bom. Eu falei assim, Angelina, é para você criar essas meninas para a glória do Senhor Jesus. Deus cuida de nós, mas Deus não faz nossos caprichos, Paulinho. Deus não faz capricho. Deus molda o nosso coração. E entenda então, Deus pode permitir provações, dificuldades, mas se nós entendermos que a nossa vida é caminhar com Ele, se nós desperdiçarmos esses problemas, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Um dia você vai poder falar, Senhor, mas por que aconteceu tudo aquilo lá? Ele vai te revelar. Talvez Ele responda aqui, e você desfrute, e ainda diga, obrigado, Senhor, porque o Senhor foi misericordioso. Vamos caminhar. Me ajudem aqui. Eu deixei algum texto para trás? 1 João. Débora, por favor. Está ouvindo? Isso. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Isto. Nós vamos partir para um outro atributo, está dentro desse braço da bondade de Deus, que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é manifesta a nós, aos homens. Ela tem no original, a palavra no grego é charis, a expressão graça. Ela é a manifestação de Deus, um favor sobre os homens, sobre a sua criação. Nós temos aqui em Gênesis 33, 8, é um texto, 33, 8. Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu Senhor. O versículo agora é o 10, por favor. Mas Jacó insistiu, não recuse se alcancei favor na sua presença. Peça que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Notem, aqui nós estamos vendo uma das características desse termo. A Escritura manifesta que a graça, ela também é manifestada por nós homens. Muitas vezes nós fazemos assim, não é porque você fez alguma coisa e eu estou retribuindo. É por graça. É porque, de fato, eu quero fazer isso por você. Nós também desfrutamos. Então, Deus manifesta a nós esse atributo, essa graça, no sentido de que é um favor que nós fazemos. Mas, notem, a palavra de Deus aprofunda essa graça e nós vamos chegar, claro, no fundamento principal da graça de Deus. Essa graça é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas a pecadores. Então, nós temos em Efésios 1, 6 e 7. Vamos ler juntos aqui na tela, quer ver? Efésios 1, 6 e 7. 6, para louvor da glória de sua graça. Vamos lá mais uma vez. Para louvor da glória de sua graça, que Ele... Então, é a graça de Deus. Graça de Deus comparado com a nossa, nós vamos falar mais uma vez, é uma das manifestações que Deus comunica. Nós temos um entendimento quando nós agimos de maneira graciosa, fomos graciosos, a pessoa não merecia, fiz por boa vontade, mas sobremodo a graça de Deus é distinta, porque ela olha para os pecadores e de maneira graciosa, o favor imerecido, Ele demonstra de maneira gratuita. E olha o que Ele faz, versículo agora o 7. Nele, vamos juntos? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados.
A salvação, então, é pelos méritos? É pela graça de Deus. A graça, então, é um favor que nós não merecíamos, mas tem algo que deveria ser realizado. E nós vamos chegar daqui a pouco, que teve que levar Jesus à cruz. Mas notem, o favor de trazer Jesus à terra foi porque tinha um grupo que Deus, ele viu que eles eram tão bons, que aí ele falou, não, então não tem como eu não ir, né? Não tem como eu não enviar meu filho. Foi isso? Não. É graça. Favor que ninguém merecia, mas Deus agiu. Fala, Sueli. Bonito isso, hein? A graça é um fechamento de todos os atributos. Porque, de fato, sem graça não tinha bondade, no sentido de que, como é que nós vamos desfrutar dos céus? Como é que nós vamos desfrutar da nossa família? Como é que nós vamos... você tem filhos, né? Eu fico assim lá em casa, Poliana. Meu Deus, será que... Não vejo a hora de chegar com 12, para ver grande, minha menina. Mas será, cresce mesmo? Começa a andar mesmo? Começa a falar mesmo? Vocês têm essa sensação? Só eu que eu sou bobo assim mesmo, André? Olha lá, o André está balançando a cabeça. Não é assim, Benício? Mas essa criaturinha aqui vai virar um menino grande, uma menina grande? É extraordinário. A gente não percebe esse favor. Parece que é assim, não, é a ordem do cosmos. É o padrão de DNA e não sei o quê. É graça de Deus. Um vírusinho é capaz de deixar você na cama uma semana, um mês. É capaz de matar um ser humano. É graça de Deus. Então, de fato, viu, Sueli? Efésios 2:7, por favor. Vamos ler juntos? 2:7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E agora o 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esse é, então, o agir de Deus a nosso favor. Essa graça maravilhosa. A graça a pecadores que recebem o dom de Deus. Atos 18:27. Atos 18:27, vamos ler. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos para que o bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça é sobre pessoas de todos os lugares. Jesus disse assim: façam discípulos, porque a graça alcançaria pessoas em Uberlândia. Mas percebam isso. É graça sobre a sua vida. Mas não é uma graça irrestrita. Não é uma graça de maneira que todos podem dizer, fui alcançado por ela. Essa graça é uma graça objetiva, ela é sobre aqueles que o Senhor resolveu alcançar. Então, por isso que você, quando tem o seu coração alegre em estudar a palavra de Deus, quando você deseja conhecer Deus e mergulhar na sua palavra, quando você percebe que o seu coração está cada vez mais confrontado pela presença do Espírito Santo e o pecado é algo que você diz, eu não desejo na minha vida, saiba que você é um agraciado por Cristo. Essa relação muda a sua história, mas é um privilégio. Vamos partir aqui para um outro aspecto, eu não quero me deter muito aqui, mas nós vamos chegar... Eu vou citar apenas mais um versículo desse texto, ou melhor, desse ponto. Não, vou para a misericórdia. A misericórdia de Deus é outro dos atributos que nós temos. Deus é misericordioso? Sim. Salmo 57:10. Vamos ler juntos aqui rapidamente?
pois a tua misericórdia até os céus, e a tua... O que te garante, Meire, que você vai ser crente até o último dia da sua vida? Vamos ajudá-la a pensar? As misericórdias de Deus. Alguém me disse, mas como é que você tem certeza que você vai para o céu? Amanhã você pode tropeçar num pecado. Não é assim que eles falam lá? Não é assim? Como é que você tem essa certeza que você pode dormir tranquilo no seu travesseiro? Vai que à noite você sonha com alguma coisa, pecou e vai para o inferno. Fala lá, achei. Fala no microfone, por favor, Priscila. Eu vivi essa situação que eu nem dormia, eu sonhava que eu ia para o inferno, porque eu tinha cometido alguma coisa assim, que era pecado, e a gente não se considerava pecadora, né? A gente batizou lá e achava que não tinha mais pecado. Então, qualquer coisa, qualquer deslize que eu cometia, eu já achava que eu ia para o inferno, e eu sonhava, eu vivia deprimida por conta disso. Olha só, que impressionante. Notem uma coisa, irmãos. Eu estou com a minha no celular aqui, que a minha está lá na... Vou pegar ela aqui. Se tem uma igreja que chama cristã no mundo e não conhece a Bíblia, talvez tenha algum nível parecido, mas igual o Brasil eu nunca vi. A gente não ouve falar. A gente ouve a igreja perseguida querendo pegar porções da palavra. Mas uma igreja que tem líderes que ensinam que a palavra de Deus não é para ser estudada, não é isso, Priscila? A palavra de Deus não pode ser estudada. Como é que nós, pecadores, vamos estudar a palavra de Deus? Mas para quem então foi deixada a palavra de Deus? E isso traz traumas, isso traz, sobretudo, uma relação religiosa cheia de peso. E sabe qual que é o ensino que muitas vezes se ouve? Ah, pastor, mas como é que você vai lá e prega que as misericórdias do Senhor são renovadas, são até o céu, e se a pessoa depois sair da igreja e falar assim, então eu posso viver de qualquer jeito, porque se as misericórdias do Senhor são assim, eu posso viver de qualquer jeito. Não é assim que já ouviu esses argumentos? Qual que é a resposta que nós temos para ele? Como é que é, Cândida? Isso. Quem tem um pai assim, como é que se sente? Protegido. Boa palavra. Outra. Hã? Alegre. Vamos pegar essa palavra, Luiz? Essa semana um irmão no nosso meio não tem pai. Aí eu conversando com ele na visita que eu fiz, ele não tem pai. E nem procurou saber, nunca a mãe contou, deixa para lá. Um filho que tem um pai excelente, ele se sente amado. Ele sabe que o seu pai é um provedor, um sustentador, o envolve com o seu amor, e ele não tem prazer em o quê? Desagradá-lo. Exatamente. Como é que pode a justificativa ser, ah não, as misericórdias de Deus então, se ela é apresentada ao povo, o povo vai debandear. Eu conheço filho de Deus, e todos que eu conheço, quanto mais eles ouvem de Deus, mais eles se apaixonam pelo seu Deus. O problema é não tratar com pessoas que são filhos, que não nasceram de novo. Aí tudo vai ser uma desculpa para viver o mundo lá fora. Mas as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Eu sou salvo mediante o quê? A graça de Deus, o favor de Deus. E eu vou para o céu em Cristo Jesus, pela fé confiando em Cristo, segundo as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. São altas como os céus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu não vou terminar aqui não. Não tem como terminar aqui. A palavra de Deus nos apresenta outro atributo de Deus. Nós falamos onisciente,
onipresente, mas um dos atributos, ele é santo. A santidade de Deus. Tem dois aspectos. Deus a palavra santidade, no termo hebraico aí é Kadash, no meio. Tem que chamar o Rogério Gomes aqui, já que ele conhece Gênesis 1:1. Gostei, Rogério. Tem que trazer aqui a tradução aqui perfeita para mim. O verbo ali deriva da raiz kad. É quase o nosso kad aqui. Ela traz a ideia de separado. Deus é distinto de qualquer o quê? Outra coisa. Senão ele não é Deus. Ele não é como o ser humano, ele é distinto. Tanto é que Deus, ele sempre existiu. Nós estudamos e falamos a respeito da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. A relação é o Pai. O Pai gerou o Filho. Então ele não criou o Filho. O Pai e o Filho geraram o Espírito, porque eles não têm início e nem fim. Eles são distintos. Essa é uma das características de Deus. Abra sua Bíblia para você ver. Nós temos aqui Êxodo 15:11. Quem, por favor, já leia para mim na tela aqui e me ajudem rapidamente. Quem é como ele? Ninguém. Foi ainda invocado os deuses, né? Qual Deus que vai se comparar ao grande Deus? O Deus eu sou, o Deus Yahvé, o Deus Elohim, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus invisível aos olhos humanos, mas real e poderoso. Ninguém. É isso que o texto afirma. 1 Samuel 2:2. Mais um texto, por favor. Quem pode ler? Pode ler novamente, o Machado, por favor. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Não há ninguém como o Senhor. Por isso que nós o adoramos. Por isso que a palavra Deus único, sempre está relacionado ao Deus trino. É um Deus só, mas ao mesmo tempo são três, a Trindade presente. Mas eu quero então apontar algo para nós. Quantos pecados foram necessários para fazer do homem rebelde contra Deus? Hã? Só um, Alex. Quantos pecados você teve essa semana, Marister? Vamos fazer uma lista? Que eu te ajudo lá naquele Mackenzie, hein? Como diz Mackenzie, estou entregando a fonte. Aquele Mackenzie lá, você vê, o povo não é crente lá não, viu, Gisele? Quase que eu falei para a Marista, que eu cansado de saber disso, Marista. Não é porque está na igreja, não é na igreja tem isso, imagina na escola. Você já pensou? Um pecado, E para os anjos rebeldes, quantos pecados foram necessários? Um. Sobre eles teve misericórdia? Não. Não tem redenção para eles. Não tem resgate para eles. Um pecado considerou sobre toda a raça humana condenada. Por meio de Adão e Eva, o homem foi condenado por causa da santidade de Deus. Quando nós falamos das misericórdias, quando nós falamos do amor, da bondade, nós jamais podemos perder de vista o Deus que nós servimos. Porque aí fora há uma banalização desse Deus. É um Deus assim, meio paizão. Não tem problema nenhum. Não, é aquele pai que ele empurra para debaixo do tapete. Não, Deus se revela de maneira santa.
Deus é um Deus santo. E notem, a palavra de Deus vai nos apresentar que Ele é distinto de tudo. Por quê? Porque essa santidade, ela é vindicada por Ele. Deus se revela de uma maneira especial a toda a criação. O homem, Adão e Eva, tiveram que ver Deus como santo, e quando agiram de maneira errada a Ele, se esconderam, tentaram dizer, não, nós aqui erramos, e Deus foi e tratou um erro daquele primeiro casal. Vamos abrir lá alguns versículos para a gente ver alguns aspectos. João 17, 11. Quem pode ler, por favor? Deus santo. Notem que quando Deus, por meio de Cristo Jesus, resgatou o seu povo, e esse povo é todos aqueles que creem em Cristo Jesus, Deus não deixou de ser santo. Deus não deixou de ser o perfeito. Deus, sendo santo, teve que manifestar por meio da obra de Cristo. 1 Pedro 1,16, na tela, por favor. 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma das coisas que nós hoje mais ouvimos é que Deus é amor, e não está errado. Deus é amor, mas Deus é santo. Responda assim para a pessoa. Se você falar assim, mas Deus é justo, a pessoa não vai entender nada, porque a justiça vem depois. Na relação da salvação, Deus é santo. E Deus, sendo santo, Ele teve que moer o seu único filho na cruz do Calvário. Alguém chamou? Você já imaginou isso? Que você só está aqui na igreja e você pode experimentar da paz que vem de Deus, porque Deus é um Deus santo, mas Ele fez com que a sua santidade fosse vindicada por meio da obra de Cristo. Quando nós, pecadores, observamos isso, as leis serviram para quê? Falam aí, a gente estudou esses dias sobre a lei. Para que as leis serviram? Apontar os nossos pecados. É para isso que a lei serve, e a lei está nas nossas mãos, é a palavra de Deus. E para recorrermos a quem? A Cristo Jesus, que é aquele que cumpre a lei. Você já sabia que o mundo sem Cristo está sob a maldição da lei? O mundo, nós estávamos sob a maldição da lei, porque nós somos pecadores, nós somos terríveis. Nós sentamos num banco desse com pecados. Mas louvado seja Deus, que por meio de Cristo Jesus nos redime, e por meio de Cristo Jesus, foi orado já que hoje, nos lavou com o sangue derramado no Calvário. Para quê? Para que você saiba que o seu pecado custa muito, o meu pecado custa muito diante de um Deus santo. Como pode uma igreja dizer que há uma banalização da salvação, onde não se prega a santidade de Cristo, santidade de Deus? Pode mesmo. Mas uma igreja que prega da santidade de Deus, é inadmissível alguém dizer, não, mas depois a gente pede perdão, não é assim? Depois a gente pede perdão. Quem diz isso nunca experimentou o que é de fato ser alcançado por essa maravilhosa graça, mediante essa santidade que Deus possui. Porque o verdadeiro cristão, sabe quando é que ele sente a santidade de Deus? Como é que o Espírito Santo aponta a santidade de Deus no nosso coração? Gildo, Roberta e Rogério Gomes. 3 para responder, me ajuda a pensar aí. Como é que Deus aponta pelo Espírito Santo o quanto Ele é santo na nossa semana? Pode falar, quero ouvi-los.
Ah, que palavra bonita. Você já botou uma roupa inapropriada para receber alguém? É bom ou é ruim? É péssimo. Tá alguém batendo lá desesperado na porta. Peraí. Eu estou constrangido que eu vou chegar lá desse jeito. Até o cabelo a gente pensa nisso, né? Deixa eu lavar meu rosto. O Espírito Santo constrange o coração do verdadeiro servo e serva de Deus. Gildo, pode falar. Aponta o caminho certo. Está errado isso? Está errado esse caminho? O que você fez não está certo. Pegou a via errada. Aponta. Fala, Rogério Gomes. Eu faço as minhas palavras as dele. Mas só concluindo, vamos dizer que nós erramos e pecamos, né? Nós não temos paz de espírito. Quando nós pecamos, nós ficamos, parece que há algo nos incomodando ali dentro do nosso coração até que a gente se conserte com Deus, né? Uhum. Isso é o trabalho do Espírito Santo que faz na vida de todo aquele que é filho, né? Exato. Quem não está nem aí, ele peca e para ele se torna uma naturalidade, ele nem sente É banal, né? e vai levando a vida, vai tocando o barco. Agora quem é filho, ele, quando ele peca, e nós infelizmente pecamos, Isso. mas nós sentimos esse constrangimento no nosso coração. Uma coisa que o Hernandes diz muito, eu concordo, as nossas orações, de vez em quando, fazem de Deus a máquina de salgadinho, de refrigerante, de balinha. E a nossa oração fazendo de Deus isso, seca os nossos olhos. E a primeira coisa que nós deveríamos fazer na presença de Deus é: Senhor, traz à minha consciência o quanto que o pecado te entristece, porque o Senhor é um Deus santo. E eu tenho convicção que o Espírito Santo vai trazer lágrimas nos nossos olhos, porque nós somos filhos, nós fomos amados. E você quer ver para terminar? Deus é um Deus, a outro atributo dele, justo. Ele não empurrou para debaixo do tapete. Qualquer pai aqui, como eu, pecador, poderia encontrar uma maneira, não, é muito alto esse preço. Mas ele não, ele é justo. Ele enviou Cristo Jesus a morrer na cruz do Calvário. Neemias capítulo 9, versículo 15. 9:8, perdão. 9:8, para nós encerrarmos. Achaste seu coração fiel diante de ti, com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus. É o 9, qual que está aí, ô Felipe? 9:8. Então, Esdras 9:15, por favor. Talvez eu peguei a referência errada. Esdras 9. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Deus é apresentado na palavra, lá no Antigo Testamento, todo o tempo que ele é um Deus justo. E eu quero encerrar com Romanos 2:7, Hebreus 11:26. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas ira e indignação... Não, está errado. Hebreus, por favor. Hebreus... Fugiu dos meus olhos aqui. 11:26, isso mesmo. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Passagem a respeito de Moisés. Notem, a palavra de Deus vai apresentar que Cristo Jesus, o justo, nós temos uma relação onde essa justiça, ela tem o seu holofote mediante a cruz do Calvário. Eu quero orar, para nós não estendermos, a gente está com o tempo já avançado, mas eu quero
terminar com esse texto aqui, ó. João 41, 11. Está errado. Perdão. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? Se o recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido? Não é esse texto. Ele fugiu. Não está. Não é esse texto. Mas eu quero terminar para nós orarmos. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a pensar a respeito do que Cristo fez mediante a obra da cruz.